Bom dia, meus amados irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar um salmo bastante conhecido, é o Salmo 23. Davi, quando escreveu esse salmo, ele disse o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Salmo 23 é um salmo bastante conhecido. Davi, ele falava de algo que ele conhecia. Davi era pastor de ovelhas, então ele sabia que o bom pastor era aquele que vivia junto com as ovelhas, porque ele andava junto, ele protegia as ovelhas, ele dormia junto com as ovelhas. Tendo isso em mente, Davi traz para a vida dele que Deus, para ele, era como um pastor. O que Davi quer nos ensinar nesse dia? Jesus é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Como pastor, Jesus está sempre conosco, em toda e qualquer ocasião. Não importa o que estivermos passando na nossa vida. Claro, meus irmãos, que se nós estivermos em pecado, nós vamos impedir que o nosso pastor esteja junto conosco. O pecado afasta Jesus, afasta o Espírito Santo de nós. Devemos estar com nossa vida no altar, nos arrependendo de nossos erros, para que o bom pastor esteja conosco. Ao nos arrependermos, temos conosco o bom pastor. E assim como o salmista diz, nada nos faltará. Ou seja, as dificuldades, elas virão, mas com as dificuldades virá também a provisão, vinda do Senhor. O Senhor nos dará a provisão. Porque quando a Bíblia fala que nós seremos prósperos, não quer dizer, literalmente, que nós seremos milionários. Seria bom, né? Mas não é isso. Porque ser milionário é ter muito de uma coisa, que é muito dinheiro. Mas quando a Bíblia fala em prosperidade, ela está querendo dizer que nós teremos a presença do Senhor em toda a ocasião. O salmista disse: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que ele está querendo dizer? Que nada nos faltará. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai nos abençoar em todas as circunstâncias. O salmista continua: deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha, para ser bem nutrida, ela não pode comer capim seco. O capim seco, o que ele faz? Ele não tem nutrição, não tem proteína, não tem vitamina. Ou seja,
Jesus vai nos dar o melhor, a melhor nutrição. Ele, quando veio ao mundo, ele disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, quem estiver comigo vai estar saciado. Não vai ter fome. Fome, sede de justiça. É isso que ele está querendo nos dizer. Ele vai saciar tanto o nosso corpo físico, como o nosso corpo espiritual. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, para não ficar desorientada, ela precisa de águas tranquilas. Correntes de água podem assustá-la, ela pode até cair na correnteza. O que ele está querendo nos dizer? Que as águas do rio, que é Jesus, é que vai nos dar a saciedade necessária para enfrentarmos a nossa vida. Queridos, quando vocês forem numa fazenda, principalmente na época da seca, observem as árvores que estão na mata ciliar, ao longo do rio. Todas as outras podem estar secas, mas as árvores que estão ao longo do rio, elas permanecem verdes o ano todo. O que Jesus está querendo nos dizer? Se nós estivermos ligados nele, nós não murcharemos, nós não secaremos, ainda que venham as adversidades, o vento, os problemas, as situações querendo nos destruir. Se estivermos ligados nele, que é o rio de águas vivas, nós vamos ficar verdes todo o tempo. Vocês já viram uma palmeira? O vento, quando vem, ela enverga. Mas quando o vento para de soprar, ela volta para cima. O que ele está querendo dizer? Que ainda que venham os ventos, mas você vai permanecer firme, ligado nas águas, que é o rio de água viva, que é Jesus. Refrigera a minha alma. Jesus vem para dar o refrigério. Sabe aqueles momentos que você se sente entristecido, que você se sente cabisbaixo? Porque a nossa estrutura é frágil, nós somos humanos. Então existem situações que realmente a gente se sente fragilizado. Mas aqui o salmista diz que Jesus traz o refrigério. Querido, quando você se sentir assim, vai pro seu quarto, fala tudo para Jesus. Se você não estiver conseguindo falar, chora. Chora na presença do Senhor, que o Espírito Santo vai traduzir as suas lágrimas e Jesus vai entender o que você está passando. E aí ele vai trazer o refrigério. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Sabe quando a gente se sente injustiçado em determinada situação? Às vezes a gente faz a coisa certa, mas o inimigo usa uma pessoa, ou alguém, ou uma situação, para te colocar como se você fosse o ruim. Você que fez errado. E aí você se sente injustiçado. Eu venho te dizer nesse dia, não fala nada não. Fala para Jesus. E Jesus vai te guiar pelas veredas da justiça. Dele é a justiça. E ele vai cuidar de você. O salmista diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não vai ter medo de nada, porque tu estás comigo. Não deixe que o medo te vença. O medo é teu pior inimigo. Ele pode te paralisar. E aí você vai perder o ânimo e não vai conseguir enfrentar as lutas diárias. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, saiba, o Senhor estará contigo. O Senhor estará segurando na tua mão e vai te ajudar. Não tenha medo, não tenha medo. Apenas pegue na mão de Jesus e saiba que Ele vai te ajudar. O último versículo, primeiro ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
inimigos, às vezes, eles podem estar próximos de nós. Muitas vezes podem ser até mesmo da nossa própria casa. Mas saiba que Jesus vai preparar uma mesa para nós. Ele vai estar conosco, ceando conosco. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Ele vai nos mostrar a vontade dele na nossa vida, ainda que os inimigos sejam muitos. E no final, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E um dia estaremos com Ele no céu de luz, abraçados com Jesus. Querido, o Senhor não nos trouxe aqui para vivermos uma vida de derrota, cabisbaixo, resmungando, reclamando. Não, o Senhor nos trouxe aqui nessa terra para vivermos uma vida abundante com Ele, firme nas promessas do Senhor, sabendo que cada desafio de cada dia o Senhor vai nos ajudar. Jesus disse: basta ao dia o seu próprio mal. Então Ele vai nos ajudar a enfrentarmos cada dia, porque Ele é o nosso pastor. Um grande abraço, fica com Deus, paz do Senhor.